Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estou passando aqui para falar um pouco mais sobre como funciona a aplicação da alíquota do Simples Nacional sobre o faturamento bruto. É, Essa explicação serve para mostrar como é feito o cálculo em cima daquilo que é faturado para, em cima disso, gerar a guia de pagamento, né? A famosa DAS. Então, espero que curtam esse vídeo e que seja esclarecedor. Bom, a primeira coisa é identificar a atividade da empresa. No nosso exemplo, a gente vai usar uma empresa prestadora de serviço enquadrada no anexo 3. Há outros anexos no Simples Nacional, porém a metodologia é basicamente a mesma. Nesse nosso estudo de caso, a gente vai usar uma empresa prestadora de serviço. Bom, depois é a gente encontrar o faturamento acumulado dessa empresa. No nosso caso, é interessante a gente destacar que faturamento acumulado é diferente do faturamento anual. Quando a gente fala de faturamento anual, a gente está falando mais de que é o faturamento da empresa de janeiro até dezembro de um determinado ano. Porém, quando a gente fala de faturamento acumulado dos últimos 12 meses, a gente está falando de os últimos 12 meses correntes. Por exemplo, se hoje a gente está em agosto de 2025, os últimos 12 meses seria 7 de 2024 a 7 de 2025. Esse aqui seria os meses correntes, né? Os últimos 12 meses. E é assim que a gente usa para fazer a nossa fórmula. Depois disso, quando a gente encontra esse faturamento aqui dos últimos 12 meses, a gente vai aplicar essa fórmula para encontrar a alíquota efetiva. Por quê? Porque existe uma tabela do Simples onde ele vai nos mostrar as faixas de faturamento e suas alíquotas correspondentes. A primeira faixa é até 180 mil. Quando é até 180 mil, a alíquota é 6%, é uma alíquota fixa e assim segue. Agora, quando passa para a segunda faixa, que é de 180 mil a 360, ou nas demais faixas aqui, ela deixa de ser uma alíquota correspondente de 6% e passa a ter uma alíquota de 11,20%. Só que essa alíquota aqui, ela ainda não é a alíquota efetiva. A alíquota efetiva é aquela alíquota que, de fato, será utilizada para ser lançada em cima do seu faturamento e, assim, você ter ali o valor do seu imposto para pagar. Nesse caso, a gente tem uma alíquota nominal que a gente vai precisar fazer a aplicação dessa dedução aqui com base no faturamento para poder encontrar a alíquota efetiva. E a fórmula de tudo isso é essa daqui. A gente pega o faturamento acumulado, a alíquota da tabela, a parcela a deduzir e depois divide pelo faturamento acumulado. No nosso exemplo, ficaria assim: 240 mil aqui do faturamento acumulado, 11,20, que é a porcentagem que está lá na tabela, 9,360, que é a dedução que está na tabela, dividido novamente pelo faturamento. Com isso, a gente chega a uma alíquota efetiva de 7,3%. O que isso quer dizer? Quer dizer que no mês corrente, aquele mês que a gente está ali, voltando de novo, né, como a gente está falando, em agosto, o que aquela empresa ali faturou, ela vai ser tributada não mais em 6%, mas sim em 7,3%. Nesse caso, o exemplo ficaria assim: supondo que a empresa faturou 35 mil nesse mês de agosto e que de julho de 2024 a julho de 2025 ela teve um faturamento acumulado de 140 mil, ela vai ter uma alíquota efetiva de 7,3% e o valor da DAS dela, né? DAS, aquele documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o imposto que é pago mensalmente, né? Ele vai ser nesse valor aqui de 2.555. Agora a gente vai ver isso na prática em um estudo de caso de uma empresa. Nesse estudo de caso, essa empresa, ela era do MEI e passou a ser do Simples Nacional a partir de janeiro. Nesse caso, janeiro e fevereiro ela não teve faturamento nenhum. Ela só veio começar a faturar a partir de março. Março ela faturou lá 17.200.
foi aplicado aqui a alíquota de 6%, e aí ela teve o imposto dela com base na primeira faixa mesmo, imposto aqui de 1.032. Por quê? Esse valor aqui, não tem nenhum valor aqui acumulado, ele entrou nessa faixa aqui de 180 mil. Seguindo em frente, a partir de abril, ela já começa a ter aqui um saldo acumulado. Há um parênteses aqui, né, que eu vou abrir, é que no caso de uma empresa que ela não tem um ano de faturamento, há um outro cálculo que é feito, que é retirado uma média, né, de faturamento, e aí em cima dessa média é colocado aqui como faturamento anual, para entender se aquele faturamento está dentro aqui dos 180 mil. Eu resolvi não colocar aqui, porque de fato todos esses valores aqui nesse estudo de caso, ele não ultrapassa os 180 mil. Então eu preferi manter pelo real, para não ficar confuso, mas é abrindo só esse parênteses para dizer que existe isso. Agora, fechando isso e seguindo em frente, nesse estudo de caso aqui, ela passou a ter um faturamento acumulado, né, no decorrer dos meses, que foi aumentando. Quando ela chegou em dezembro, o faturamento acumulado dela estava em 147.645. Esse faturamento aqui continua abaixo dos 180, então ela continuou esse período inteiro sendo tributada apenas pelos 6%. Outro detalhe é que quando chegou em dezembro, o valor do faturamento anual dela, né, de janeiro até dezembro, foi de 154.745. Isso aqui, como eu falei, não vai ser levado para fazer o cálculo, porque o que a gente leva em consideração são os últimos 12 meses. E aí, seguindo em frente, em janeiro ela não teve faturamento, então ficou congelado aqui. Fevereiro também não, março também não, abril, maio. Só que nenhum desses meses ela teve faturamento, ok? Porém, esses meses que ela não teve faturamento começou a entrar na média dos últimos 12 meses. Tanto que quando chegou em maio, o valor dos últimos 12 meses aqui, olha, de faturamento acumulado já não era mais 154 mil. Ele tinha caído porque nos últimos 12 meses, como está aqui, de abril de 2025 até abril de 2024, o valor do faturamento ele fica abaixo do que vinha sendo feito. E assim por diante. Note que aqui ó, vai cada vez caindo mais. Por quê? Porque cada vez mais está entrando esses meses sem faturamento. Então, uma vez que está entrando esses meses sem faturamento, está diminuindo a média dos últimos 12 meses. A média não é uma questão de média, né? Mas é a questão do valor ali que é base de cálculo para um faturamento bruto acumulado. Então, ele vai sendo diminuído porque não está entrando faturamento. Porém, quando chega em agosto, essa empresa, ela faturou lá 50 mil reais. Só que, como ela só tinha 73 mil acumulado, ela continuou sendo tributada em cima de 6%. Logo, os 50 mil aqui foi lançada uma alíquota de 6% e ela foi tributada no valor de 3 mil reais naquele imposto lá a pagar, que é o DAS. Chegou em setembro, ela faturou mais 50 mil. O faturamento acumulado aqui, note que já é 105 mil, já deu uma boa aumentada. Por quê? Porque já foi o valor de agosto que entrou para a soma. Então, 105 mil, mas ainda assim está dentro da faixa de 180 mil. E aí, nessa suposição, ela está indo aqui, ela faturou mais 50 mil em outubro. Novamente, o faturamento acumulado dos últimos 12 meses está dentro da faixa. Porque temos aqui 50 mil, mais 50 mil, 100 mil, mas o resto do valor que ficou para trás chega a 132 mil. Só que quando chega em novembro, ela ainda não passou. Eu achei que ia passar, mas não passou. Ela ainda está aqui, mesma coisa. Só que quando chega em dezembro, aí de fato, em dezembro ela ultrapassa.
porque o valor acumulado aqui durante todo esse período, todos esses últimos 12 meses, já ultrapassou a primeira faixa de 180 mil. Nesse caso, aqui ela vai ter uma tributação de 7%. Acho até que dá um pouquinho mais de 7, porque... Ah, tá. Ah, não, dá até menos. É 7% arredondando. Então, aqui ela já vai ter uma tributação em cima de 7%. Por quê? Porque a partir de dezembro, o faturamento acumulado dela de novembro de 2024 a novembro de 2025 já ultrapassou a primeira faixa aqui de 180 mil. E aí, aplicando toda aquela fórmula que a gente já viu, ela vai ter essa alíquota efetiva de 7%. A fórmula aqui. Vou até clicar aqui para a gente ver o faturamento vezes a alíquota menos a dedução dividido por faturamento novamente. Então, é isso. Nesse mês de dezembro, os 50 mil dela será tributado em cima com uma alíquota de 7%. Então, é isso. Nesse caso, os 50 mil de dezembro não mais será calculado com 6%, será calculado com 7%. E aí terá diferença. Aqui deu algum erro na fórmula que fez com que mudasse alguma coisa aqui, mas deixa eu corrigir isso. Aqui é 6% também. Pronto, 3 mil. E em dezembro, 50 mil foi pago 3.460. Teve 460 a mais no final aqui. Bom, é isso. Espero ter explicado um pouco mais como funciona a tributação. É um pouco complexo, né? O simples de simples só tem um nome, mas é basicamente assim que funciona. Um grande abraço para todos.